Mais uma linda salva de palmas a Cristo. Glória a Deus. Você foi abençoado com os louvores desta noite? Eu fui fomos muito abençoados. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Amém? Quero pedir para os meus irmãos da ala esquerda, por gentileza, eu sei que talvez esteja um pouquinho mais frio, mas para evitar de eu me deslocar aqui, eu não jogo com canhota, eu sou destro. Se fosse Rodrigo com canhotinha, né? Até daria. Mas, meus queridos irmãos, muito bom estarmos aqui nesta noite. Muito bom voltar a esse púlpito no qual o pastor Walter e a diaconisa Michele tem levado com tanto zelo aos domingos à noite. Eu estarei compartilhando um pouco, eu estarei um pouco mais assíduo aos domingos à noite, conversando com o pastor Walter, com a diaconisa Michele. Nós queremos realmente estar mais juntos nos cultos de domingo à noite, não apenas pela manhã. Sabemos da necessidade, nós sabemos também do contexto em que o nosso bairro se encontra, muita violência, isso faz com que muitas pessoas não se desloquem, mas o nosso papel é manter essa porta aberta, nosso papel é pregar a palavra de Deus, nosso papel é fazermos o melhor para o Senhor. Então, desde o lavar da igreja, como encontrei meu irmão, que cheguei, Diácono Ramiro, lavando louça, até o louvor e até a pregação. Então, isso é nosso desejo, de fazermos o melhor para o Senhor Jesus. Amém? Olha, se você veio aqui para ouvir o que você precisa, ainda está na hora de você ir embora. Mas se você veio aqui para ouvir o que Deus tem para a sua vida, aí certamente você está no lugar certo, amém? Deus não é que Ele não esteja preocupado com o que você está passando, mas a maior preocupação dEle é que você viva os seus sonhos, os sonhos do Senhor, amém? Essa é a maior preocupação que Deus tem, é que eu possa viver os sonhos dEle, do Pai. Então, muitas vezes, já até entendo que muitos se achegam pela necessidade, pela aflição. E como uma criança que recebe tudo na boca, não é assim? Nós temos aí nosso querido Benjamin. Então, daqui a pouco, o Theo. Ou seja, criança pequenininha, a Sofia, nós damos tudo na boquinha, ensinamos tudo, mas ainda é muito dependente do pai. Assim é o neófito, o novo convertido. Então ainda recebe tudo na boca, ele ainda vem pela necessidade, ele ainda vem no desejo de ter suprida algo que ele tem ansiado, mas quando eu vou crescendo, quando eu começo a ter uma intimidade com Deus, eu começo a perceber que, olha, muito mais do que a minha necessidade é o que Deus tem para a minha vida, e as minhas necessidades começam a se tornar mais coadjuvantes do que principais, e aí Deus começa a me usar, e as demais coisas vão sendo acrescentadas, amém? Deus vai me abençoando também da forma como eu me envolvo com Ele. Então isso é muito bom. Então seja como essa criança que cresceu e começa a entender que tem algo melhor de Deus para as nossas vidas, amém? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Antes, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante assim a sua mão. Eu creio que não, estamos em família. Alguém não recebeu ainda o nosso Vida News? É a nossa revista do ministério. Por favor, pedir a um diácono auxiliar, mantenha sua mão levantada, por gentileza. Nós temos as nossas revistas do Vida News, é uma revista do nosso ministério, todo o Ministério Tijuca. Então ali tem algumas atividades das nossas igrejas, informativos. Por favor, mais uma vez, levante só a sua mão, para que os diáconos possam identificá-los. É a nossa revista, amém? Oh, glória! Já tinha ganhado medalha de ouro no revezamento. Meus amados, então, ainda em culto a Deus, aí nesse momento eu abri esse momento apenas para essa divulgação importante. Nosso pastor Lutero tem divulgado bastante essa revista, a importância. Ela é um veículo de comunicação interno, ok? Nós não fazemos dessa comunicação algo externo, porque muitos, infelizmente, jogariam fora. Então, nós priorizamos algo interno. Nós temos 150 revistas, que agora deve ter no máximo ali umas 30, 40. Mas leia com calma em casa, eu tenho certeza que é uma leitura muito, muito abençoada. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Nós sabemos que 4 cartas foram escritas à igreja, né, em Corinto. Essa aqui, a segunda, mas 2 se perderam na história. Aprove a Deus
que 2 cartas que foram escritas à igreja de Corinto não chegassem às nossas mãos. Mas isso é propósito de Deus, Deus sabe o porquê. Mas 4 foram escritas, nós temos em nossa Bíblia apenas 2. Capítulo 12, versículo 9, quem achou, por gentileza, coloque-se de pé para essa leitura inicial desta noite. Quem achou, diga glória a Deus. Então, ele me disse, a minha graça te... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai, nós rendemos graças a Ti. Graças, meu Pai, o favor que Tu fizeste por nós. Por isso nós rendemos esse favor a Ti. Obrigado, meu Pai, pelo Teu Filho. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu amor, que é incondicional. Jesus, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. Cada um que entrou por essas portas, Deus fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Sabemos que em Ti nós encontramos refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Então vai de encontro a nós agora, em nome de Jesus, com aquilo que Tu tens para as nossas vidas, que é eterno, que é maior, que superabunda. Deus, que não conseguimos imaginar, dimensionar. Deus, derrama o Teu sobrenatural sobre nós, que o céu desça nesta noite e Teu nome seja glorificado. Mas nos ensina, meu Pai, não mais como crianças que necessitam de leite, como a própria igreja de Corinto foi chamada assim, e não podia comer de alimento sólido. Deus, mas venha nos alimentar de alimento sólido nesta noite, para que saiamos daqui realmente fortalecidos com aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Deus, fala conosco e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Segunda carta, no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, ele começa com o texto, a minha graça te basta. Nós estamos durante muito tempo pregando sobre graça, pregando sobre esse favor imerecido, sobre essa dádiva que Deus nos dá, mas a graça, nesse contexto, em todo o contexto da Bíblia, por vezes salta aos nossos olhos a grandiosidade do amor de Deus. Mas que eu possa entender esse versículo, vamos até o versículo 1, vamos ler o capítulo 12, pelo menos uma grande parte dele. O versículo 1 diz assim: se é necessário que me glorie, Paulo falando, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, que era ele mesmo, né? Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me da que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7, presta muita atenção. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. Meus amados, quando eu leio esse texto, é interessante que Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele, num arrebatamento de espírito, ele vai ao terceiro céu, chamado de paraíso, e aí ele vê coisas inefáveis, coisas grandiosas, que ele não podia nem compartilhar com ninguém. Deus o impede, tamanha grandiosidade que ele vê. Eu estou falando de um homem que vai ao terceiro céu. Eu estou falando de um homem com uma intimidade com Deus tremenda. Eu estou falando de um homem que fez tantos milagres em nome de Jesus. Eu falo de um apóstolo. Eu falo de um homem que tem um andar com Cristo notório. Eu falo de um homem que levou o evangelho pela Europa, pela atual Turquia, Ásia Menor. Todos aqueles lugares se devem à vida e à disposição de Paulo. E depois de uma grandeza dessa, depois de ir ao terceiro céu, algo acontece no versículo 7 que eu quero extrair nesta noite sobre algumas verdades sobre a nossa caminhada com Deus. Algumas verdades sobre essa graça que Deus tem sobre as nossas vidas. Primeiro versículo 7 diz assim, eu louvei muito, gente, estou perdendo minha voz, já estava resfriado, perdão.
Mas o versículo 7 é assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Meus amados, um homem com uma comunhão tão grande, um homem com uma disposição tão grande para servir o Evangelho, mas a Bíblia diz que foi colocado um espinho na carne dele, mensageiro de Satanás. Mensageiro no grego é ângelos, ou seja, como um anjo, como Satanás, um anjo caído, foi colocado um espinho na carne de Paulo. Olha, várias conjecturas se levantam para o que seria esse espinho na carne que Paulo tinha. Uma coisa é certa, era mensageiro, foi posto por um mensageiro de Satanás. É algo diabólico, é algo que ninguém gostaria de ter, é algo que traz muitas dores, muitas tristezas. Ninguém gostaria de ter colocado sobre si um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Alguns dizem, porque Gálatas capítulo 4 vai mencionar que quando Paulo chega na igreja da Galácia, os próprios irmãos da igreja falam, Paulo falando para a igreja de Galácia, agradecendo o amor deles, e diz assim, olha, o amor foi tão grande, porque vi em vocês, se possível fosse, que vocês dariam os próprios olhos para mim, tamanha era a minha enfermidade. Então alguns pensam que esse espinho na carne seria um problema de visão que Paulo tinha, até porque em Atos capítulo 9, quando ele encontra Deus no caminho para Damasco, ele perde a sua visão e fica sem enxergar por 3 dias. Então talvez alguma sequela teria ficado sobre tudo isso, mas o certo é que foi posto por mensageiro de Satanás. Deus permitiu. A vontade permissiva de Jó, que nós encontramos tão clara, aqui em Paulo também acontece, de uma forma muito notória, muito enfática. Meu Deus, um homem com tamanha intimidade com Deus, por que, Senhor, o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite algumas coisas acontecerem conosco? E é sobre graça que eu estou falando. Eu estou falando sobre favor imerecido. Eu estou falando sobre amor de Deus. E por que Deus permite que o ser humano passe por tamanha dor? Repito, estou falando de Paulo. Não estou falando de mim, não estou falando de você. É claro que isso traduz para nós. Mas se em Paulo foi assim, meu Deus. Se em Paulo foi colocado um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, o que não pode ser colocado em nós? Uma coisa é certa, eu quero aprender com essa passagem, com essa vida de Paulo. Eu quero entender um pouquinho o que esse homem passou. Eu quero entender um pouquinho porque eu passo também por lutas e você também passa. Talvez não seja uma vontade permissiva de Deus, talvez não seja um espinho na carne, talvez não seja um mensageiro de Satanás, mas é a luta que você passa. E cada um sabe onde dói. Cada um sabe os seus desafios, os seus problemas do dia a dia. Mas alguns princípios eu entendo aqui. Em primeiro lugar, olha aqui de versículo 7. E para que não me ensoberbecesse. Tudo que acontece na minha vida, e guarde isso, tudo que acontece na minha vida tem um propósito. Espinho na carne, mensageiro de Satanás. Por que eu estou passando por isso? Tinha um propósito na vida de Paulo. Deus já sabia, tamanha revelação que ele tivera, ao ir ao céu, que a soberba seria muito fácil de entrar em seu coração. Deus já sabia que ele se inclinava para a soberba, tamanha revelação que ele teve. E aí, para que não houvesse essa soberba, Deus permite esse mal na vida de Paulo, essa luta na vida de Paulo, essa adversidade na vida de Paulo. Deus permite. Primeiro ponto que eu quero colocar para a minha vida, para a sua vida, em tudo Deus tem um propósito. Amém, meus amados? Até, inclusive, na dor. Até na adversidade. Tinha um propósito. Eu posso não entender. O que não entendes agora, compreenderás. Eu posso não entender o que eu estou passando. Paulo, no momento, também poderia não entender isso. Mas tinha um propósito para que a soberba não entrasse em seu coração. E o versículo final, no finalzinho do versículo 7 diz, a fim de que não me exalte, a fim de que não me encha, a fim de que não me achasse o melhor. Então Paulo já conhecia, ou melhor, Deus já conhecia o coração de Paulo.
e naquele espinho fala, é necessário na vida dele. Ele não entende, mas para o bem dele, olha aqui, parece antagônico, parece paradoxal, mas para o bem dele, eu vou permitir que esse mal o assole. Meus irmãos, dá para entender isso? É difícil, né? É até falta compreensão. Nossa cabeça fala, Senhor, como tu podes fazer isso? Permitir que o mal chegue numa casa para o bem de alguém? É assim na vida de muitos. Por isso que Deus não me dá algumas coisas. Por isso que Deus fecha algumas portas para mim, para você, para cada um de nós. E às vezes oramos e nada. Você está preparado para receber um não de Deus? Para entender que Deus tem o melhor para a sua vida? Que Deus está enxergando lá na frente? O ser humano não é acostumado, e as igrejas não tendem a falar que você pode receber um não. O evangelho é muito triunfalista, infelizmente tem sido pregado assim. Tudo é vitória, tudo você vai ganhar. Mas Eclesiastes fala, eu gosto sempre de repetir isso, há tempo para perder. Você está preparado para perder? Quem está preparado para perder aqui? Acho que ninguém está. A gente bota, eu brinco sempre com isso, né? A gente coloca nomes do culto, culto da vitória. Imagina se a gente colocasse culto das perdas. Nem eu entrava, né? Nem eu entrava nessa igreja. Mas perder, Eclesiastes 3 diz que há tempo que você vai perder. Porque em Deus, meus amados, até a perda se torna vitória. Até aquilo que Deus nos tira, eu vou entender lá na frente que é o melhor para a minha vida. Glória a Deus, igreja. Eu entendo depois. A minha alma sofre uma perda muito grande, mas lá na frente eu entendo, Senhor, obrigado. Era livramento. Senhor, obrigado aquilo que não era para mim. Aquela mulher não era para mim, aquele homem não era para mim, aquele trabalho não era. Deus conhecia o coração de Paulo e sabia que ele tendia à soberba. Paulo era um homem muito culto. Paulo era um cidadão romano. Paulo era dentre os fariseus, da tribo de Benjamim. Paulo conhecia muito a letra. Paulo tendia a isso. Paulo, quando foi ser preso, ele falou, olha, peraí, sou cidadão romano, conheço as leis, não sou um qualquer. Ou seja, Paulo tendia a isso, e Deus, na mesma hora, pode entrar soberba naquilo que ele viu. Olha, Paulo, esse espinho na carne, abraça que é teu. Duro, né, meus amados? Mas Deus sabia que aquilo era um favor imerecido. Senhor, tu estavas fazendo um favor para Paulo? Estava. Senhor, Deus está falando que aquilo que eu perdi ontem, aquilo que eu perdi no meu emprego, foi um favor. Se você tem andado com Deus, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, entenda que a graça na sua vida é um favor imerecido, e se você se envolve com Ele, Deus tem favorecido. Amém? Deus nos tem favorecido, até naquilo que eu não entendo. Mas vai além, olha que diz versículo 8, continuando. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de... Meus amados, Paulo por 3 vezes, ele vai até o Senhor em oração e pede, Senhor, afasta de mim. Faltou quase, afasta de mim este cálice, né? Lembrando de Jesus. Jesus também pede, Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Mas o pai sabia o que era bom para o filho. Da mesma forma que Paulo, Senhor, 3 vezes, segunda coisa que eu extraio de verdade disso tudo, amado, seja o que for, seja mensageiro de Satanás, seja a vontade ativa de Deus, seja o que for que você esteja passando, não pare de pedir. A resposta é de Deus, mas o pedido é meu. E eu não sou Deus, eu não consigo enxergar lá na frente. Então, quando eu estiver aqui nessa terra, passando por luta, por dificuldade, eu vou clamar, eu vou pedir. Enquanto Deus não responder, eu continuarei pedindo. Senhor, abrevia, Senhor, me abençoa. Deus, abre essa porta, fecha isso. Mas eu peço. Paulo diz que ele pede 3 vezes. Amado, eu creio que ele ficaria na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª, até Deus responder. Lá no versículo 4, Deus responde logo. Mas eu creio que Paulo continuaria a pedir a todo tempo. Então, segunda verdade que eu tiro nisso tudo, nesse texto, amado, não pare de pedir.
naquilo que você está lutando, Senhor, mas está passando tanto tempo. Enquanto Deus não der o sim ou não, não pare de clamar, não pare de pedir, não pare de interceder. Coloca realmente seu joelho, sua vida em oração, clama ao Pai e a resposta virá. Se é positiva ou negativa, ou melhor, a resposta de Deus sempre é positiva. Amém, meus amados? Sempre é. No meu coração que ela pode parecer negativa ou não, mas se é de Deus, sempre é o melhor para a sua vida. Glória a Deus. Então, primeira coisa, peça, não pare, lute, clame, interceda, dobre o seu joelho. Mas eu fico imaginando, talvez, a oração de Paulo. Senhor, na primeira vez talvez tenha sido assim, meus amados, estou conjecturando, ok? Isso não está na Bíblia, mas talvez você ore assim, eu oro assim, não sei. Senhor, sou teu apóstolo. Senhor, abri mais de 10 igrejas. Senhor, fui ao céu ainda há pouco. Senhor, vi coisas que nenhum homem na face da terra viu. Eu vi, Paulo. Senhor, por que isso comigo? Eu fico imaginando a oração desse homem. Senhor, eu tenho caminhado reto contigo. Senhor, aí trazendo para os dias de hoje, Senhor, eu tenho vindo à igreja, tenho orado, tenho lido a Bíblia, faço algo na tua casa, evangelizo, prego a palavra, há tempo, fora de tempo, trabalho para ti, Senhor, sou um bom pai, uma boa mãe, zelo no meu trabalho. Senhor, por quê? Eu fico imaginando as orações de Paulo, e talvez na primeira foi de uma forma, na segunda foi mais intensa, na terceira já os choros. Talvez seja assim com cada um de nós, porque o tempo vai passando e a resposta não vem. Senhor, onde tu estás? Por que eu estou passando por isso? Aí o versículo 9, emblemático, duro às vezes, mas olha o que diz o versículo 9. Então Deus me disse, a minha graça te basta. É quase um eufemismo, né? É quase um amenizar de uma palavra. É um sincero não. Aí Deus colocou ali uma frase bonitinha para ajudar ele, porque o não era muito duro. Mas na verdade foi um não categórico. Pode orar 3, 4, não, Paulo. A minha graça te basta, meu amigo. Meu amigo, o meu favor, o que eu fiz na cruz por ti, já basta, é o suficiente. Paulo, bola para frente, meu amado. Quando eu olho para isso, quando Deus fala, a minha graça, kairos no grego, o meu favor imerecido para ti, Paulo, preste atenção, não é porque você foi ao céu, Paulo. Ah, Paulo, não é porque você é um bom marido, tudo isso é muito bom, continue sendo. Não é porque você é um grande apóstolo, abriu tantas igrejas, parabéns, continue abrindo, Paulo. Paulo, não é porque você orou e tantos enfermos foram curados, parabéns, Paulo, continua pregando, orando, colocando a mão sobre os enfermos, parabéns, Paulo. Só que a minha relação contigo não é por merecimento. Paulo, o que você faz, todo santo deve fazer. Paulo, se você entregou sua vida para Jesus, é natural você caminhar assim, não queira barganhar comigo, Paulo. Comigo é de graça, eu dei sem você merecer. Paulo, tudo que você fizer, Paulo, é sua obrigação. Meu amado, isso precisa ser verdade em nossas vidas, porque isso tira um peso do meu coração. Eu tenho pregado sobre isso, muito sobre a graça, Deus tem falado no meu coração, porque Paulo, ele podia falar, Senhor, eu sou praticamente perfeito. É o mesmo que Romanos 7 fala, que desventurado homem que eu sou. O que eu não quero fazer, eu faço, e o que eu quero, eu não faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? É o mesmo homem que foi ao céu, é o mesmo que fala, olha, miserável homem eu sou. Mas Paulo, se é pelo mérito, Paulo, você é falho também, meu querido. Paulo, não se relaciona comigo assim. Não, um dia que você estiver mal, você não vai conseguir orar. Você não vai conseguir vir à igreja, você não vai conseguir clamar. Paulo, se você se baseia comigo pelo teu mérito, Paulo, você vai falir, porque todo homem carece da glória de Deus. Se é pelo mérito, Paulo, viva a lei, e ninguém conseguiu, Paulo.
Se é pelo que você faz, Paulo, te garanto. Lembra do jovem rico que eu preguei? E o jovem rico falou, o que eu posso fazer para ser perfeito? Só Deus é perfeito, camarada. Você quer ser perfeito? Você vai se frustrar. E aí quando você errar, e aí? Como é que vai ser? E eu falo isso sempre para irmãos, para irmãs, para ministério. Meu amado, se você for esperar estar bem para buscar Deus, talvez você não fique. Quando o meu casamento estiver melhor, eu vou ministrar para casais. Meu querido, olha, é assim tua relação com Deus? É o que você faz? A minha graça te basta, Paulo, grande apóstolo você é. Continua assim, meu amado. Mas olha, não vai me convencer. Paulo, não é essa a regra do jogo. A regra é relacionamento de cima para baixo, é o que eu fiz por você. Essa é a tua motivação para me adorar. Amado, nossa motivação é o que Cristo fez na cruz por nós. Amém, glória a Deus, igreja. Essa é a minha motivação. Não é porque eu sou muito bom, porque eu tenho feito, porque vai ter uma hora que eu não vou fazer. Tem uma hora que eu vou errar. E aí, meu querido, como é que fica? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A minha graça te basta, Paulo. Paulo, eu estou te dando um favor imerecido, creia. Paulo, continua. Seja essa a tua motivação. Mas eu estou com espinho na carne. Paulo, continua, meu amado. Meu irmão, minha irmã, continua em nome de Jesus, amém? Persevera, ainda que tenha recebido um não de Deus. A minha graça te basta. O meu favor que eu dei na cruz, basta, é o suficiente. Isso não faz de mim ser um crente acomodado, muito pelo contrário. Mais santo eu serei, mais buscarei a Deus, mais me envolverei com Deus. Mas eu jejuo 10 vezes, meu querido. É disputa? É quem faz mais? É assim? Talvez aquele irmãozinho, lembra do publicano e do fariseu? O fariseu faz aquela oração linda, né? Dá até vontade de chorar com a oração dele, linda, linda, linda. Aí chega o publicano, não conseguia nem falar, babuceava a palavra, chorando. Senhor, me perdoa, porque pecador eu sou. Só consigo falar isso. Deus na mesma hora, olha, eu ouvi o publicano, o fariseu, não ouvi nada. É disputa, quem ora mais, quem jejua mais, meu amado, se for isso, isso é esforço. Mas se eu caminhar com Deus e fazer daquele meu momento, o melhor momento com Deus, olha, tenha certeza que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Glória a Deus, aproveite o tempo que você tem com o Senhor, aproveite o momento que você tem com Ele, viva. Cristo vive em nós, amém, igreja? É natural ser santo. Denominador comum de santo é viver a santificação. Não se glorie nisso não. Porque se você se gloriar na tua santificação, meu amado, tem uma hora que você vai pecar, e aí? Vai se matar? A minha graça te basta, o meu favor te basta, e é imerecido. Deus nos ama, continua nos amando, em meias falhas e acertos, Deus nos ama, amém, igreja? Glória a Deus. Mas o versículo continua, e diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na... Eu acho lindo isso, porque, olha que Deus fala, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A princípio o que Paulo podia fazer? Então vou ficar fraquinho, né? Porque quanto mais fraquinho, eu vou ser forte. É aquele espírito de autocomiseração, tudo está ruim, né? Ai meu Deus, hoje de novo, ó vida, ó céus. Vou ser fraquinho para Deus me ouvir, Senhor, não consigo nem comer. Meus queridos, essa fraqueza não é provocada. Essa incapacidade, Deus opera, poder se aperfeiçoa na fraqueza, na incapacidade. Então você é um vagabundo, porque aí Deus vai me usar pra caramba. Fraco é eu chegar no meu limite e falar, Senhor, a partir daqui, só contigo. Aí o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você é fraco no teu limite como homem. Vá até o teu limite como homem. Está trabalhando? Trabalhe mais.
Está se esforçando? Se esforce mais. Está estudando? Estude mais. Naquilo que Deus sabe que é teu limite, Deus opera. O que é impossível para os homens, é possível para... Aí o poder de Deus, sim, se manifesta na tua fraqueza. Naquilo que você não pode fazer, Deus faz. Paulo, a minha graça te basta, fica firme. Eu sei que na tua fraqueza, o meu poder vai ser operado. Mas naquilo que você não está conseguindo, Deus vai operar. Deus vai fazer um milagre. Deus vai agir. Deus vai responder. Nem que seja com não, mas que responder Ele vai. Quem está crendo, diga glória a Deus. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu amado, se você chegou no seu limite, se você fala, Senhor, eu não consigo mais, Senhor, já orei, Senhor, já fiz, eu já busquei, eu já fui lá, já trouxe daqui, de lá, Senhor, meus limites foram todos ultrapassados. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus vai agir em nome de Jesus, amém? Deus vai operar em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, igreja. Continuando. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amado, deixa o poder de Deus repousar sobre ti, amém? Ele repousa quando eu falo, não dá mais. Senhor, nessa luta já tenho ido até o sangue. Senhor, não consigo mais. O poder de Deus se repousa sobre ti. E aí, meu amado, Deus fala, sai de jogo um pouquinho, Alexandre, sai de um pouquinho, pastor Walter, William, sai um pouquinho de campo, eu vou entrar em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é a minha fraqueza provocada, é a minha fraqueza que Deus sabe que eu cheguei no meu limite. Aí Deus opera e faz milagres. A minha graça te basta. Glória a Deus, igreja. Versículo de número 10. Versículo número 10, se desse para pular, eu pulava, gente. Se pudesse para passar um leak paper, principalmente na primeira linha, porque olha o que diz a primeira linha, meus amados. Você consegue viver isso? Olha o que diz, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Prazer. Paulo sentia prazer nas injúrias. Paulo sentia prazer nas perseguições. Paulo sentia prazer nas fraquezas. Meu amado, vai explicar isso. Explica isso. Bota o Google aí para explicar. Sentir prazer. Você sente prazer na dor que você está passando? Você sente prazer? Perdi emprego? Ô glória! Você dá uma festa quando perde emprego? Mas a Bíblia diz aqui que ele sentia prazer. O que é prazer? É gozo, é alegria. Amado, que homem maluco. Esse homem é igualzinho a nós. E ele sentia esse prazer. Como, meus amados? Como? Como ele conseguia ter esse entendimento? Como ele conseguia extrair isso? Eu vou continuar o versículo. Nas angústias, por amor de... Meu amado, quando eu tenho esse amor, quando eu sei que a minha motivação é o que o Cristo fez na cruz, quando eu entendo o que é graça, meu amado, as perseguições são inerentes à vida cristã. Se você não está sendo perseguido, meu querido, me desculpa, mas eu questiono a tua comunhão com Deus. Se você não tem lutas, mais uma vez, me desculpa, eu questiono a tua vida com Deus. Se a tua vida é sombra e água fresca, acho que você não entendeu ainda o que é o Evangelho. E por vezes, eu fico indignado com a injúria. Eu fico indignado com a perseguição, mas Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, bem-aventurado aqueles que por minha palavra forem perseguidos. Bem-aventurado é o que? Feliz. E aí eu choro. E aí eu me desespero, eu largo o Evangelho porque eu estou sendo perseguido. Misericórdia. Eu não estou falando para ninguém da festa, amém? E ninguém, oh, maravilha. Não, mas entenda que é o processo natural da caminhada do homem e da mulher de Deus. E não é carro do ano, não é tudo isso Deus pode dar, amém?
Quem quer um carro do ano? Eu quero. Quem quer uma casa própria? Eu quero. Mas isso não é o denominador comum do crente, isso não é a minha fonte. Não é o meu alvo. Não é por isso que eu estou aqui. Não é por isso que nós estamos aqui. Aí quando se prega sentir prazer nas fraquezas, porque você sabe que você está fazendo a vontade de Deus, meu Deus, que é isso? Não enche igreja, afasta. Aí o irmão chega, pastor, estou passando uma luta tremenda. Glória a Deus, varão. Meu Deus, vou tomar um tapa na cara. Vai sair da igreja. É claro que a gente vai orar com uma pessoa, e isso tem que ser feito. É claro que a gente vai se envolver. É claro que a gente vai chorar com os que choram. Claro que a gente vai abraçar. É óbvio. Isso é cristianismo. Amém? Isso é igreja, é um corpo só. Se um sente, todos sentem. Mas eu tenho que sentir também, meu amado, prazer em saber que, ó Senhor, eu estou sendo perseguido, mas a tua palavra eu estou pregando, eu sei que eu estou incomodando. Senhor, a minha vida reta realmente está incomodando. Senhor, a minha fala incomoda os outros. Senhor, quando eu estou naquele círculo de pessoas ali, eles param de falar palavrão quando eu chego. Senhor, quando eu estou ali, alguns saem de perto. Senhor, eu estou isolado, mas eu estou contigo. Senhor, eu perdi alguns amigos na minha escola, mas olha, sinceramente, não dá para compartilhar com aquilo. Eu tive que me afastar um pouco. Glória a Deus. Meus amados, esse prazer é do Espírito. A minha alma pode se entristecer, mas meu espírito está alegre com Deus. Quando eu ouço uma mensagem dessa, eu falo, Senhor, obrigado, porque eu estou no caminho certo. Porque o natural do homem é, se eu estou passando por lutas, meu Deus, o que aconteceu? Onde está Deus? Não é isso? Onde Deus está? Cadê a minha vitória? A Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo. Somos mais do que vencedores, amém? Glória a Deus. Eu entendi isso de uma outra forma, há pouco tempo atrás. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque quem venceu não fui eu. Quem venceu foi Jesus. Eu não lutei, eu não fui para a cruz, eu não fiz nada. Nós não fizemos nada. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque não entramos na briga e já nos disseram que nós somos vencedores. Eu não fui para o tatame e Deus falou, já ganhou. Eu não fui para o jogo e venceu. Glória a Deus, igreja. Isso é graça, isso é favor. Imerecido. Paulo, olha, eu estou te dando um favor. E Paulo entendia isso por amor de Cristo. Ele sabia que tinha algo a mais, acima de tudo que ele passava, que era Cristo. Glória a Deus, igreja. Precisamos de ver isso. Eu não estou falando para ninguém deixar de chorar. Eu não estou falando para ninguém, não, pelo contrário, vamos chorar, vamos pedir, vamos clamar. Mas entenda, isso é evangelho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Final do versículo diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amado, que linda essa frase. Olha, se eu estou fraco porque eu estou sendo perseguido por causa do evangelho. Se eu estou fraco porque lutas bateram na minha casa, no meu trabalho, no meu ser, se eu estou ferido, se eu estou com uma enfermidade e eu sou um homem de Deus, olha, meu amado, sabe uma coisa? Que Deus vai te fortalecer em nome de Jesus. Amém? E você vai pregar e vidas vão se converter na base da tua dor. Quando fraco, sou forte. Deus me fortalece. Eu não posso fazer nada mais. Deus entra e o fortalece. E o nome dele é glorificado. Amém, meus amados? Glória a Deus. Deixa Deus te fortalecer nesta noite. Milagre acontece, vai acontecer na sua vida. Mas tente sentir prazer nas fraquezas. Eu não ia ler um versículo, mas eu quero ler um versículo para fechar. Eu ia deixar ele para domingo que vem, mas não dá para resistir. Abram as vossas Bíblias, Filipenses, capítulo de número 1. Versículo 29. Outro versículo, se desse para passar link paper, eu passava. Duro de viver, mas é a razão do cristianismo. Filipenses 1, versículo 29, olha que diz, porque vos foi concedida a graça de... Tem certeza? É isso mesmo que está na sua Bíblia? Graça de padecer. Quer dizer que padecer é favor?
Quer dizer que Deus te deu um favor de padecer. Vou ler novamente. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes. A graça é muito linda quando eu quero crer. Ah, é graça, estou crendo, é graça, é favor. E a graça de padecer? E a graça de sofrer por causa do Evangelho? E a graça de não aceitar suborno? E a graça de manter sua vida reta e saber que você vai ser perseguido? Essa também é graça. Isso é sentir prazer. Isso é viver a vida de Cristo. Se Cristo é nosso modelo, meus amados, Ele padeceu e muito. Eu não estou orando e não falando que eu não estou orando para você padecer não, amém? Eu estou orando para que você entenda que vai acontecer. De uma forma com uns mais intensa, com outros menos intensa. Sabe por quê? Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus sabe como tratar cada um, meus amados. Deus sabe como me tratar. Deus sabe como tratar Verônica, Rodrigo, Renata. Deus sabe como apertar. Porque Ele tem o melhor para nós. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Amém, igreja? Romanos capítulo 5, versículo 3 vai dizer assim, ó, a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. É um processo. É um processo. E esse processo durará enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Então, meu amado, fique firme. Em nome de Jesus. E diga para o seu irmão, a graça do Senhor, diga para ele, a graça do Senhor te basta. Amém? O favor de Deus nos basta. Isso me motiva, o que Ele fez na cruz é a minha motivação. E não se tudo está bem, e não se eu sou pastor, e não se porque eu venho à igreja. A minha motivação é o que Cristo fez na cruz por mim. Minha graça te basta, pastor, diácono, minha graça e graça de Deus nos basta. Por isso nós caminhamos, perseveramos, sim, em vitória, em nome de Jesus, entendendo o que é vitória. Que em meias lutas Deus nos supre as nossas necessidades, em meias lutas Deus nos fortalece, Deus nos revigora, nos levanta. Essa é caminhada cristã. Se é isso, meu amado, que nós temos como verdade em nossas vidas, vamos nos colocar de pé. Se essa for e essa é a nossa caminhada com Deus, meu amado, não endureça o teu coração. Não adianta usar de supervirtude, não adianta usar de álibis. A nossa comunhão com Deus é graça, é favor imerecido. Não é porque você é melhor, que você faz mais. Deus vai se relacionar contigo assim, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus. Você foi abençoado nesta noite? Não acabou ainda não, amém? Vamos louvar de todo o nosso coração. Prepare o seu coração. Saiba que Deus ainda quer falar contigo, ou melhor, continua a falar contigo. Prepare esse momento de quebrantamento. A palavra já tocou no teu coração. Deixa Deus mexer contigo. Deixa Deus continuar a mexer com o teu coração. Essa é uma mensagem de amadurecimento. Essa é uma mensagem de crescimento espiritual. Não é leite. Não é leite. Deus não está nos tratando hoje como crianças. Deus está nos dando um alimento sólido. Difícil de engolir. Difícil de engolir. Mas a tua graça, Senhor, me basta. Senhor, o teu favor me basta. O que tu fizeste na cruz, me basta. Senhor, a indiferença, as lutas não mudarão a minha comunhão contigo. Porque não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É o que tu fizeste por mim. Por isso nós te amamos. Por isso nós caminharemos. Por isso nós não desistiremos. Por isso nós permaneceremos. Continuaremos até o fim. Quando fraco, sou forte. Se você está fraco nesta noite, meu amado, Deus te fortalece. Deus fala aquilo que você não consegue falar. Deus faz você olhar aquilo que você não consegue olhar. Deus faz você pensar aquilo que você não consegue pensar. Deus te fortalece. Aleluias.
preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que ansiam ante a ti, esconde o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e sua presença é o meu prazer. A gente vai continuar louvando, mas eu quero chamá-lo nesta noite. Meu querido irmão, se você está naquela fraqueza, se você entendeu que você chegou no seu limite, e você tem pedido, Senhor, aperfeiçoa o teu poder em mim. Se você tem pedido, clamado 3, 4 vezes, você tem clamado, Senhor, responde. Se você chegou no seu limite, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por ti. Nós queremos levantar um clamor pela sua vida. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e quando fraco, eu sou forte. Se você está fraco nesta noite, meu querido irmão, Deus o faz forte. Isso, sai do seu lugar. Não se preocupe com quem está ao seu lado, à direita, à esquerda, à frente. Aproveite esse momento em nome de Jesus. Venha chamar a atenção de Deus para a sua vida. Fala para Ele. Mostre para Ele. Diga para Ele. 1, 2, 3, não importam. Não importa. Deus está aqui. Aleluias. Tem aquele louvor. Isso é bom, aquele louvor, nunca me lembro, né? Não vou me lembrar. Não sai do Espírito não, amém, meus amados? Permaneça com Deus aí. Permaneça com Deus, que Deus quer falar contigo, amém? Deus está aqui em nosso meio. Deus quer falar conosco. Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu de nós. Deus continua ouvindo. Deus continua fazendo, curando, libertando. Deus continua operando milagres em nosso meio. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não muda. Mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é. Ele é. Ele faz. Ele cura, Ele liberta. E nós cremos, meu Pai. A Tua graça nos basta. Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos louvar o que Deus colocar no coração dos irmãos, amém? Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Cobre
Louva, igreja. Sobre a tempestade eu voarei. Eu creio. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansa, meu amado. Descansarei, pois sei que és Deus. Toda igreja de olhos fechados. Deus amado, em nome de Jesus, descanso em Ti, porque eu sei que em meio às tempestades, às lutas, Tu estás no mesmo lugar. Deus, obrigado porque sentado no trono Tu estás e não saiu de lá. Nada o tira, Deus, do Teu posto, do Teu lugar. Continuas reinando e vivo está em nós. Fiel Tu és, fiel Tu és. Deus, obrigado porque a Tua graça nos basta. Deus, obrigado porque se eu pecar eu sei que a Tua graça me basta. Obrigado, meu Pai, porque se eu acertar eu sei que a Tua graça me basta. Deus, obrigado porque o Teu poder se aperfeiçoa na minha luta, na minha fraqueza. Deus, pediremos sim, 1, 2, 3, 4. Deus, ouça o clamor da Tua igreja, do Teu povo. Responde, Jesus. Estende Tuas mãos. Que haja cura em nosso meio, libertação, salvação, milagres. Nós cremos, meu Pai. Tu és um Deus bom, um Deus que faz. Deus, e como Paulo falou, quando fraco, sou forte. Deus, atua na minha fraqueza, atua na fraqueza do meu irmão, da minha irmã. Quando eu digo não, Tu dizes sim. Quando eu digo não posso, Tu diz eu posso. Quando eu digo não consigo fazer, Tu dizes eu faço. E nós cremos, meu Pai, nesse poder que vem de Ti. Deus, abençoa o Teu povo. Nos dê uma semana abençoada. Deus, nos dê uma semana de vitória, porque vitoriosos nós já somos. Deus, nos deu uma semana de perseverar. E como Paulo falou, Deus, feliz com as tribulações, feliz com as adversidades, feliz com as aflições, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele há de se levantar. No tempo dele, meu amado, minha amada, Deus responderá. Mas será que Deus encontra um servo firme e fiel em meio à tribulação? Encontrará Deus fé? Deus, nós nos colocamos nessa posição e nós tomamos posse, Deus, de tudo que foi pregado nesta noite. Abençoa Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda